estar lendo com vocês o Salmo 91 e a partir do versículo 9. Amém? Eu trouxe essa Bíblia aqui porque ela é bem simples e assim dá para entender bem o que Deus está querendo falar com a gente, amém? Então diz assim, a minha Bíblia: você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo. Aonde quer que você for, eles vão segurar com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Amém? Até aqui, amém? Eu amo o Salmo 91. Aí eu procuro repetir o Salmo 91 todos os dias da minha vida, porque eu acho que é um salmo assim, é Deus falando da proteção dele para conosco, né? A cada dia. E eu vejo assim que tudo é o que Deus tem para nós, o que Ele reserva para nós, o que Ele tem falado para nós. Não é assim de qualquer maneira, sempre tem um custo, né? E esse salmo diz assim: olha, se eu colocar o Senhor como meu protetor e fazer do Altíssimo a minha morada, então Deus vai me proteger. Então, para que Deus me proteja, para que Deus me guarda, eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu colocar a morada do Altíssimo, a minha morada, está ali, né? Se eu fizer tudo isso, Deus vai me proteger. E Ele vai enviar os seus anjos que vão me guardar. Aleluia. Vão me proteger, olha, até o mínimo, né? Você tropeçar em uma pedra, então os anjos vão segurar na minha mão, para que eu não tropece em nenhuma pedra, e que eu não venha me machucar ou me ferir, mas eu tenho que colocar Deus como a minha morada. Eu tenho que colocar Deus, o Altíssimo, a minha habitação. Eu não tenho que fazer isso para que Deus envie os seus anjos para me guardar, envie os seus anjos para estar comigo e me proteger todos os dias da minha vida. Deus quer nos abençoar. Deus quer nos guardar. Deus quer nos tomar pelas nossas mãos e nos proteger. Mas muitas vezes nós nos afastamos de Deus. Eu costumo sempre falar que a mão de Deus está assim estendida. Ele não tira a mão dele para nos proteger, está estendida. Nós saímos de debaixo das mãos do Senhor. Mas hoje Deus está falando para mim e para você: se coloque debaixo das minhas mãos, que eu vou proteger você, eu vou guardar você. Os meus anjos, eu vou dar ordem para guardar a sua vida, a sua entrada, a sua saída. Tudo que você fizer vai estar debaixo da minha proteção, mas não saia debaixo das minhas mãos. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor por este dia, que aqui estamos, porque o Senhor tem nos abençoado e nos guardado. Estava conversando agora há pouco com a pastora Sandra. Perdi a minha prima hoje, o Senhor achou por bem recolhê-la, né, levá-la. Ela era uma serva do Senhor, já não pode mais estar na casa do Senhor como nós estamos hoje, né? Essa oportunidade que nós temos hoje de estar aqui, de poder adorar o Senhor, buscar o Senhor, ela não tem mais, né? Mas eu me alegro porque eu sei que ela está nos braços do Pai. E Deus está guardando ela lá, ela está tranquila, está sem dor, está protegida por Deus, está guardada em Deus. Não tem mais sofrimento, não tem mais choro, né? E a proteção de Deus está sobre a vida dela. Mas eu e você que estamos aqui, hoje é o nosso dia. O dia de nós adorarmos ao Senhor enquanto nós podemos. E nós buscarmos ao Senhor enquanto nós estamos vivos nessa terra, amém? Enquanto muitos já não estão mais aqui. Então vamos orar e falar com esse Pai tão amoroso e tão bondoso.
o Senhor é tão bom, tão bom, tão bom. Tem cuidado de nós. Mesmo, Pai amado, nós temos sido rebeldes. Nós, Senhor, muitas vezes desviando da Tua presença. Muitas vezes desobedecendo ao Senhor, não fazendo aquilo que o Senhor tem pedido e que requerido de nós. Mesmo assim, o Senhor tem nos amado. O Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos protegido. Pai, nós somos gratos ao Senhor. Gratos pela vida. Gratos, Senhor, pelo sustento. Gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. E por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Somos gratos, ó Pai, pelo que o Senhor é. Agradecemos ao Senhor por todo o tempo, Pai. Senhor, esse Senhor sempre seja o nosso ajudador e o nosso ajudador. Deus bendito. Pai amado, te pedimos nessa hora. Abençoe esse trabalho, Senhor. Esse culto, Senhor, nacional. De adoração a Ti, Senhor. Aonde nós, Senhor, temos a oportunidade de nos prostrar, de nos render e te adorar em espírito e em verdade. Pai amado de Deus, abençoa esse presente. Senhor Deus, envia o Teu Santo Espírito neste lugar. Ele, Pai amado, possa tocar em nossas vidas, Pai. E que nós possamos ser curados, transformados, restaurados, através, Senhor, da presença do Teu Espírito Santo. Pai, fala conosco. Revela a nós o Teu querer e vontade nessa noite, Pai. Que possamos entender tudo o que o Senhor tem reservado para nós. E que possamos, Pai amado, aplicar no nosso dia a dia. E que nada, Deus, que o Senhor tenta nos dizer hoje venha se perder, mas que nós possamos guardar, Senhor, atentamente nos nossos corações. Pai, é o que eu te peço neste dia, agradecida, Pai, no nome do Filho Jesus Cristo. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Louvamos o Senhor, te louvamos, Deus. Essa palavra é a gente falando confirmação. Hoje pela manhã eu estava trabalhando, fazendo doces, e à tarde eu ia fazer uma entrega na Amador Coelho. E eu fiz aquele monte de doces. Aí quando foi à tarde, eu senti um peso, irmãos, mas era espiritual. Sabe aquela opressão? Aí eu falei pro Márcio, mandei mensagem para ele, pensei, hoje eu não vou trabalhar não. Mas como não? Hoje é um dia tão bom para você trabalhar, que hoje é o melhor dia para eu trabalhar. Eu falei, não estou me sentindo bem, ora por mim. E eu fui pro meu quarto. Eu falei, eu vou orar. Eu senti o Espírito Santo falando, vai orar. Senti fortemente isso. É o momento de você estar em oração. Irmãos, de ímpeto, eu fui orar. E eu comecei a chorar, por que eu estou chorando? Aquela opressão, eu comecei a orar, falar com o Pai. Espírito Santo, me socorre, o que é isso? E veio ao meu coração, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se você habita no Senhor, descansa. E depois daquela palavra que veio ao meu coração, eu me senti em paz. Irmãos, eu dormi. Eu dormi, feito criança. E foi tão gostoso, sabe? Eu lembrei, nós não somos nada sem o Senhor, né? E tudo que nós vamos fazer, Senhor, eu dependo de Ti. Se for para trabalhar, Senhor, eu dependo de Ti. O meu levantar, eu dependo de Ti. Eu não sou nada sem o Senhor. Se não for o Senhor na minha vida, se não for o Senhor por mim, o que eu irei fazer? O que eu irei vestir? Jesus, para nós respirar, Senhor, tudo que nós somos, tudo que nós temos, é o Senhor. Tudo que eu tenho é o Senhor. E se eu tiver tudo material,
com os teus rios. E por onde o teu rio passa, a transformação. Aonde o Senhor passa, a cura, a transformação, a libertação. E que nós venhamos, Senhor, mergulhar nos teus rios e mais fundo na tua presença.
Eu gostaria de estar lendo com vocês, agora nesse momento tão especial, né, que é o momento de nós mostrarmos a nossa gratidão ao Senhor, amém? Gostaria de estar lendo com vocês Lucas, capítulo 6, e o verso é a partir do... É só o 38 que eu quero ler. O 38, só o 38. Lucas 6, 38. Amém? Amém? Acharam? Aí essa minha Bíblia aqui está bem explicadinho, né? E diz assim, ó: deem aos outros, e Deus dará a vocês. Ele será generoso, e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. Amém? Olha o segredo, né? Generosidade. Generosidade. Quando eu sou generoso, Deus me recompensa. Então, se eu estou na casa de Deus, eu tenho que pensar assim, ó: se eu vou ofertar aqui, a bênção maior quem vai receber sou eu mesma. Eu vou ofertar porque eu vou ser abençoada. Eu não estou ofertando aqui, eu sou boa, eu estou dando, não. Eu estou dando e Deus vai me abençoar. E a Bíblia aqui está falando aqui, e que quando eu dou, Deus ele me retribui tanto, que não cabe nas minhas mãos as bênçãos que o Senhor me dá. Quando eu me mostro generoso. E aqui não é só a oferta na casa de Deus, é em tudo. Eu preciso ser generoso. Tem pessoas que é muito mesquinha, que acham que, olha, é meu, isso aqui é meu, da minha família, é meu, não vou dar. Mas essas pessoas não prosperam e estão esquecendo aqui do mandamento de Deus. Estão esquecendo que é quando eu dou com alegria, Deus se retribui na minha vida. E eu pensando assim, analisando, logo no começo do culto eu falei da bondade de Deus, não foi? E Deus ele é bondoso, é ou não é? Vocês acham que Deus é bom? Sim. Deus é bom, Deus é bondoso. Vocês acham que Deus, bondoso como Ele é, amoroso como Ele é, Ele vai deixar eu, Edith, ser mais boa que Ele? Ele vai deixar eu ser boa, a minha bondade exceder a bondade dEle? Então é por isso, porque Deus é bom. Porque a bondade dele excede a nossa bondade. Então, quando eu sou generoso, Deus ele é mais generoso que eu. Quando eu dou com alegria, Deus dá mais, mostrando que Ele é melhor que eu, melhor que cada um de nós. Então, a generosidade atrai bênçãos, atrai coisas boas para nossas vidas.
Então, no dia de hoje, que eu e você venhamos pensar assim: olha, quando eu ofertar, eu estou ofertando, na realidade, eu não estou abençoando a quem eu estou ofertando, eu estou abençoando a mim mesmo. Quando a gente tiver esse pensamento, quando a gente tiver isso dentro de nós, as coisas vão mudar para nós mesmos. Quando eu colocar dentro de mim, que quando eu abençoo alguém, eu não estou abençoando a pessoa, eu estou abençoando a mim. Estou abençoando a mim mesmo. Então, e é isso que esse versículo está falando, né? Quando eu dou, quando eu sou generoso, Deus abençoa a minha vida de tal maneira que as bênçãos que Ele vai derramar sobre a minha vida não caberão nas minhas mãos. Então, no dia de hoje, irmãos, eu quero ver os irmãos pensando isso, colocando isso no coração, e a partir de hoje as coisas vão mudar na vida do generoso. E a gente pode ver e observar daqui para frente a igreja abençoada, irmãos prósperos, irmãos de mãos cheias, e cada dia mais podendo ser generoso e ofertante, porque foi generoso no pouco, Deus nos colocou no muito. Amém? Então, que hoje você trouxe sua oferta de amor, com um coração de amor, com generosidade, possa trazer na casa do Senhor, amém? E receber as bênçãos. Enquanto vocês trazem a oferta de vocês, eu gostaria de abençoar a vida de vocês, amém? Querido Deus e Pai, aqui está essa igreja, Pai. Eu sei que cada um aqui, Pai, é seu filho, Pai. Cada um aqui, Pai, foi chamado por Ti, escolhido por Ti, Pai. Ninguém está aqui por acaso, Deus. Ninguém caiu aqui nesse lugar de paraquedas, Pai. Aqui está um povo escolhido por Ti, chamado por Ti, Deus. Pai querido, eu te peço nesta hora, Pai, derrama Suas vidas também, Deus, sobre esta igreja, sobre famílias aqui representadas, Pai. Que as famílias aqui, as pessoas aqui, Pai, com um coração generoso, Pai, que tenham, Pai, mantido essas portas abertas, Pai. Que tenham, Pai amado, mantido este lugar, ó Pai, com água, com luz, Pai, mantendo este lugar, Pai, com um coração generoso, Deus. Que essas pessoas, Pai, possam receber, Pai, a medida, Pai, transbordante, Pai, recalcada, Pai, a medida que o Senhor prometeu na Tua palavra, Pai. Que nada essa igreja, Senhor, as famílias aqui, Pai, venham ter falta, mas que o Senhor possa derramar bênçãos, Pai, abundante neste lugar, ó Pai. Ó Pai, bênção, Pai, que eles possam, Deus querido, sempre ter, Pai, sempre ter para ofertar, para dar, não só dentro da Tua casa, Pai, mas lá fora, naqueles que estão precisando, porque a Tua palavra, Pai, nos ensina que é melhor dar do que receber. Quando a Tua palavra diz isso, Deus, está falando, Pai, que é melhor eu estar na condição de dar e não de receber. Então, Deus querido, que a Tua igreja esteja realmente nessa condição, Pai, de pessoas que têm para dar, Pai, pessoas generosas, Pai, com um coração amoroso. É o que eu te peço nessa noite, Pai, agradecida pelo Teu amor, pelo Teu favor, pela Tua bondade, no nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém e amém. Por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor
Posso a paz, Senhor Jesus. Posso aceitar em nome de Jesus. Amém. Deus é bom. O tempo todo. Amém. Meus irmãos, o domingo agora é o nosso segundo domingo do mês. Então, para você que não se recorda, é nossa Santa Ceia. E todo culto de Santa Ceia fazemos no período da manhã, às 9 horas da manhã. Eu vou repetir. Domingo que vem, nosso culto no período da manhã, às 9 horas da manhã. Eu quero convidar você para estar conosco, ouvir uma palavra abençoada, ser edificado. Amém? Amém. Não venha só, traga alguém para ouvir a palavra do Senhor Jesus. Sem perder muito tempo. Foi bem difícil, porque a agenda dele estava bem cheia. Mas eu fico muito feliz de ter um amigo aqui hoje, pastor, posso chamar de Juninho, Álvaro Juninho, um amigo de muitos anos, um homem que Deus tem usado tremendamente na questão evangelística, em milagres. E eu sei que Deus vai usar ele tremendamente nessa noite. Tem uma mensagem ao teu coração, amém? Você pode receber o homem de Deus com uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Graça e paz. Boa noite. Louvado seja Deus por todas as coisas. Muito feliz de estar aqui. Muito feliz pelo convite. Só gostaria de fazer uma correção, porque a agenda apertada é a dele, não é a minha. Olha no WhatsApp dele quantas vezes eu chamo e ele fala: não, vamos marcar. E eu insisto. Então a agenda apertada não é a minha, definitivamente. Mas louvado seja Deus, porque esse é o dia que o Senhor preparou para que nós estivéssemos aqui. Neste momento não existem cargos, não existem certificados, não existem posições, não existem maiores ou menores, existem apenas seres humanos em busca da presença de Deus. Não existe ninguém maior do que ninguém aqui, a não ser aquele que nos chamou. Então que todos nós possamos humildemente diminuir nessa noite, para que a glória de Cristo enche a casa, que nós possamos sair daqui transformados. E é para isso que nós fomos chamados, para que a presença de Deus ela sempre sobressaia em nossas vidas e o nosso eu sempre seja jogado por terra, para que a gente possa ver a glória do Senhor. Irmãos, quando a gente acha que a gente virou alguma coisa, a gente descobre que não somos nada. Se não fosse o Senhor Jesus em nossas vidas. Venho passando por um processo muito difícil. Esse ano é um dos piores anos da minha vida. Uma parte de mim ela foi arrancada, foi exilada, e eu tenho encontrado forças no Senhor para continuar. No último dia 14 eu perdi meu pai. Nós estamos num processo muito difícil. O meu pai, ele fumou por longos anos. Se você conhece alguém que fuma, pede para a pessoa parar urgente, porque o final é terrível. Meu pai, ele fumou por 30 anos e parou de fumar fazem 10 anos, mas os danos que causam no pulmão não regeneram, não tem cura. Quem é da área da saúde aqui sabe melhor do que eu. Então a gente trabalhava para ter algum alívio para ele com os cuidados paliativos. E em 2022 ele recebeu o diagnóstico de fibrose pulmonar, e o médico falou que ele teria 3 anos de vida. A gente acredita? Não, né? A gente vai levando e confiando em Deus, para que a vontade do Senhor seja feita. Só que existe um problema aí, porque, ou uma grande verdade, a vontade do Senhor muitas vezes não é a minha vontade. E que fique bem claro que o amor, por mais que eu amasse muito meu pai, o amor não é posse, o amor também é deixar ir. Porque eu amo, eu não posso tê-lo para mim. Porque eu amo, eu preciso deixá-lo descansar. Ele estava fazendo uso de oxigênio em casa, 24 horas, os caminhões passavam toda semana em casa. Ele estava morando na praia, trouxe ele de volta para São Paulo, conversava com o Diogo. Diogo, tem Itanhaém, eu procurei o Diogo, lá também não achei, tá? Você vê como que a agenda dele é difícil. Eu estava em Mongaguá, eu falei, você vai para Itanhaém? Então eu te encontro aí. Nunca consegui ir lá, nunca. O homem é muito ocupado.
E meu pai fez o uso desse oxigênio. Nos últimos meses ele teve algumas recaídas, ficou internado. Ele voltou para casa e no dia 13 ele começou a fazer coisas que ele não fazia com muito costume. Então são alguns sinais que a gente tem sobre que alguma coisa não está indo muito bem. Ele falou para minha mãe, ele ficava geralmente no quarto, e ele falou para minha mãe, hoje eu quero ficar com você na cozinha, coloca uma poltrona lá para mim. Ele passou o dia com a minha mãe na cozinha, minha mãe uma serva de Deus, fervorosa, e do nada ele falou para ela, no dia que ele faleceu, ele falou, se eu morrer eu quero ser cremado. Eu não vou entrar em questões teológicas, se é certo ou se é errado, mas eu respeitei o desejo dele. Depois eu me acerto com Deus se alguém achar que é errado. E nesse mesmo dia que ele faleceu, ele falou para minha mãe, minha mãe falou para ele, o que mais me preocupa não é a sua enfermidade, mas é para onde você vai depois daqui. Meu pai nunca foi de igreja, nunca gostou de estar em igreja. E ele falou, para onde você acha que eu vou? Ela falou, se você crer em seu coração que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele morreu pelos seus pecados, você será salvo. Ele fez a oração de confissão exatamente no dia que ele faleceu. Depois que ele orou com a minha mãe, ele falou, agora eu tenho certeza para onde eu vou. Então isso foi meio que um estralo para ele poder partir. Quando foi à noite, a saturação começou a baixar, minha mãe me chamou, corri para lá para o quarto, falei, mãe, vamos jogar ele no carro, levar ele para o hospital. Colocamos ele no carro, eu peguei nos braços, minha irmã nas pernas, corremos ali no Santa Clara, na Vila Matilde, e na hora que eu sentei ele no carro, ele levantou os olhos para cima e abriu a boca, e aí ele partiu. E aí eu comecei a questionar algumas coisas em Deus, comecei a questionar, Senhor, a gente entra num tempo de rebeldia na hora do choque, e a gente fala, Senhor, será que vale a pena tudo que eu estou fazendo? Do dia 14 para cá eu não queria subir em púlpitos, não queria ministrar, não queria saber de igreja, queria ficar só na minha caverna remoendo as minhas dores, porque o silêncio gritava, o silêncio da ausência do meu pai gritava na minha casa. Mas o Espírito do Senhor, Ele nos consola. Aleluia! E o Espírito do Senhor, Ele nos toca, trazendo uma consciência de que precisamos prosseguir mesmo com feridas abertas. Eu não sei quais são as feridas que você tem aí hoje, mas o que eu sei é que você precisa continuar. E o Deus do milagre está nessa. Eu estava vivendo, como dizia aquela música, né? Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei. Realmente eu estava, até sentir a mão de Cristo. Eu não sou mais como eu era, eu sei. Quando Jesus me tocou, Ele me tirou da escuridão. E hoje eu só posso agradecer a Deus por todas as coisas que Ele tem feito. Agradeço pelo tempo de vida que meu pai esteve comigo, mas é hora de continuar, porque a santa obra não pode parar. Depois que meu pai faleceu, essa é a primeira vez que eu voltei para o altar. Louvado seja Deus. Nós temos uma palavra nessa noite. Eu gostaria que você prestasse atenção. Eu pretendo ser breve, apenas um pensamento, uma reflexão que o Espírito Santo colocou em meu coração. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 17, versículo 48. Nós estamos aqui diante de um fato histórico considerado como um período de transição política em Israel. Ainda estava ali se consolidando como uma monarquia, né? Era o período ali que Israel era governado por juízes, até o estabelecimento de Saul como primeiro rei. E aí, dentro de todo esse cenário, a gente tem a história que ninguém conhece de Davi e Golias, né? Ninguém conhece aqui. Um cenário muito interessante que nos traz muitos ensinamentos, um confronto ocorrido no Vale de Elá, que marca ali uma disputa por terras, uma disputa política, uma disputa cultural e religiosa também.
E no versículo 48, não precisa se colocar em pé, porque a gente vai trabalhar um pouquinho nesses versículos. Amém ou não amém? Amém. Irmãos, eu gosto de pregação alegre. Eu estava triste por causa do meu pai, mas já passou, tá? Meu pai fica saudade. Dá um aleluia aí, dá um glória. Louvado seja Deus, Ele me resgatou. Satanás me jogava para lá e para cá, fazia o que queria comigo, mas agora eu fui resgatado pelo sangue do Senhor. E eu estou aqui para louvar, engrandecer e me alegrar, porque eu tenho expectativas do milagre que eu espero do Senhor. O Diogo comentou comigo, não falo Diogo porque somos amigos, mas se quiser eu posso falar pastor Diogo. Pode falar Diogo ou pastor Diogo? Nós conversamos e ele falou que nós precisamos falar sobre milagres. Eu tenho muitas expectativas em milagres, mesmo diante das minhas perdas. Tem muitas coisas que eu ainda espero em Deus e ainda confio em Deus que vai acontecer. Então venha nessas quartas-feiras, traga os enfermos, traga os encarcerados. Traga os encarcerados, não que você não vai conseguir, só se for encarcerado espiritualmente. Traga aqueles que estão desempregados, traga aqueles que precisam de um milagre. Se trazer encarcerado, você vai preso, hein? Louvado seja Deus. E sucedeu que, levantando o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha, e o matou e lhe cortou com a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Diga amém, diga graças a Deus. Louvado seja Deus por todas as coisas. Quando eu lia estes versículos, quando eu lia este capítulo sobre a história de Davi e Golias, eu pensava comigo, como eu vou associar isso a milagres? Mas irmãos, é exatamente tudo. Porque se a gente for parar para analisar Davi em sua pequenez, em sua simplicidade, em seus poucos recursos que tinha, como derrotaria um gigante com o porte de Golias treinado? Então é um cenário que, se não for um milagre do Senhor, eu não sei o que é. Por isso Deus nos deu um tema nessa noite. Repita comigo: expectativas em milagres, em tempos de crise, também são válidas para o processo. Louvado seja Deus. Irmãos, o conceito de milagres, de acordo com a Bíblia, ele é descrito como atos sobrenaturais realizados por Deus, que transcendem as leis naturais e têm propósitos espirituais profundos. Eles não são apenas eventos extraordinários, mas sinais da presença, do poder e da misericórdia divina. Nós temos essa expectativa em milagres como cristãos. Você tem os milagres que você espera do Senhor. Eu tenho os milagres que eu espero do Senhor há muitos anos. Mas nós precisamos lidar com milagres com uma certa cautela, com um certo cuidado, para que nós não começamos a achar que aquilo que nós esperamos é aquilo que Deus vai fazer. Porque se Deus não fizer aquilo que você quer, você sai da igreja. Você fala, pô, a Casa Pedra começou agora, mas não aconteceu meu milagre lá, eu estou pulando fora. Vou para outra denominação porque eu acho que lá meu milagre vai acontecer. Então a culpa é de todo mundo, menos a sua, né? Então nós precisamos analisar
nós precisamos refletir algumas verdades que, claro, servem primeiro para mim, porque eu já pensei erroneamente em milagres que seriam para o meu benefício próprio, que não honrariam o nome do Senhor e por isso não aconteceram. Então eu tive que refazer a minha rota com uma certa consciência daquilo que eu estava pedindo para Deus. Porque nem tudo, que por mais que a Bíblia diga, descansa no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração, não significa que Deus vai fazer tudo aquilo que você quer. Então você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você pede para Deus. Primeira pergunta: eu realmente creio que Jesus pode operar milagres ou eu quero ver para crer? Irmãos, tem tanta coisa que a gente pode falar sobre isso. Eu realmente creio que Jesus pode operar milagres ou eu venho para a igreja para ver um dia acontecer? Eu vou lá. Se um dia algum profeta for lá revelar e aconteceu, tá bom. Mas também se não acontecer, tá bom também. E você fica numa postura passiva, esperando que as coisas aconteçam e numa região, numa situação ali muito confortável para você, porque nós somos bons em procurar regiões confortáveis que não vão nos exigir algum sacrifício. Eu sou muito bom nisso, eu gosto do conforto, eu gosto de situações em que eu apenas receba e não precise ter algum sacrifício. Mas na realidade subversiva do Evangelho de Cristo, as coisas costumam tomar outras cores. Aonde as pessoas enxergam morte, você enxerga a vida. Aonde as pessoas enxergam dor, você enxerga alegria. Aonde as pessoas veem guerra, você vê a oportunidade de trazer a paz de Cristo sobre aquele lugar. Então tudo que parece aos seus olhos, mais ou menos não é aquilo. Louvado seja Deus por todas as coisas. Segunda reflexão, quando falamos sobre milagres, estou buscando o milagre mais do que estou buscando a Cristo? Isso serve para mim também, porque eu já fui movido por querer ir atrás de milagres e acabava me esquecendo quem era o dono do milagre, quem poderia realizar o milagre. Então a nossa atenção, o nosso olhar, ele fica voltado para aquilo que vai acontecer na minha vida do que o foco em Deus, que é aquele que vai realizar. A Bíblia diz: buscar primeiro o reino dos céus e toda a sua justiça, e as demais coisas, inclusive os milagres, serão acrescentados. Então, se Deus não for o centro da sua vida, dificilmente você vai receber aquilo que você quer dele, porque primeiro vem Ele. Irmãos, se você ganhar, tudo bem. Se você perder, tudo bem, contanto que a sua e a minha vida esteja no altar de Cristo. E tem outra questão também, né? Nem sempre aquilo que a gente acha que vamos ganhar é ganhar, e aquilo que vamos perder é perder, porque muitas vezes a morte é ganhar, mas a gente não quer entender muito isso, ou não consegue entender muito isso. Mas quando você lê um pouco sobre Paulo, você vai entender que a morte era a vitória, era o plano do Senhor se cumprindo. E se o plano do Senhor for esse para a tua vida? Você ainda continua crente? Amém ou não amém? Amém mesmo? É difícil, não só para você, mas para mim também. Então essa reflexão sobre milagres que eu quero trazer para a igreja nessa noite é para que nós tenhamos consciência do que nós realmente queremos, o que nós realmente precisamos. Até que ponto Deus vai ser glorificado com o milagre que eu espero? Será que se Deus realizar o milagre que eu tanto quero, eu acabo esquecendo da igreja? A igreja não é mais tão importante, o pastor não é mais tão importante, a palavra não é mais tão importante?
E isso nos traz a terceira pergunta: estou disposto a obedecer, mesmo que o milagre não venha da forma que eu quero? Ou você vai sair resmungando? Não foi do jeito que eu quis. Tem alguma coisa errada aí. Isso aí não veio de Deus, não, acho que veio do diabo. Não, Deus vai me dar isso, Deus tem o melhor para mim. Deus não vai me dar um Celta, Ele vai me dar uma BMW. Mas e se o melhor de Deus para você foi no céu? Irmãos, nós precisamos refletir sobre o seguinte ponto. Eu até anotei aqui. Existe uma linha tênue entre o ardente desejo de possuir algo e a fria indiferença depois de ter conquistado. Primeiro você tem aquela ansiedade, aquele impulso, aquela motivação para vir todos os cultos, orar, buscar e receber. Só que depois que você recebe aquilo que Deus tem para você, você cai numa frieza, porque você se acostumou com aquilo que você tem. Vamos levar para o lado material. Olha o carro que você tem hoje. Antes de você comprar, você olhou aquele carro na loja, olhou no Web Motors e você falou: poxa, que carro legal, fiquei impressionado por esse carro, eu vou comprar. Só que passou um ano, você com o carro, você já, vou ali pegar o carro. Já não tem mais aquela emoção, aquele sentimento de euforia, porque tudo entra numa normalidade. Então aquilo que você muito deseja hoje, você tem que prestar atenção se ele não vai te levar para um lugar de indiferença quando você receber. Porque você começa a entrar na região da ingratidão, e isso é muito perigoso. Não quero mais essa pensa de carro não, vou vender, né? Mas quando você orou por ele, Deus operou o milagre na sua vida. Só que então quer dizer que agora o milagre não presta mais porque as suas ideias mudaram? Então o milagre não presta mais porque não está me trazendo os sentimentos que eu quero sentir? Não está me trazendo a euforia que eu quero sentir? Que tipo de milagre é o milagre que você busca? Isso é muito interessante, irmãos, e eu não estou aqui para fazer juízo de causa, eu estou aqui para falar sobre mim, né? E aí você aproveita um pouquinho do que Deus falou para mim, para eu melhorar, e toma para a tua vida. Mas é para mim, tá? Fique em paz que ninguém faz isso, só eu, né? Só eu reclamo do carro, só eu peço milagre errado, só eu faço isso. Mas se servir alguma coisa, toma para você, tá bom? Versículo 41 ao 47, nós estamos voltando aqui. Acompanha aí, não precisa se colocar em pé. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava ao escudo ia diante dele, e olhando o filisteu, e vendo a Davi, desprezou-o porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu pelos seus deuses amaldiçoou Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu, às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Repita comigo: confiança naquele que opera milagres. Irmãos, Davi, ele acreditava que Deus estava ao seu lado e que a vitória era certa, mas não dependia da sua força, dependia da força que vem de Deus. Eu não sei quantas vezes você olhou para dentro de si e falou assim: eu não vou receber esse milagre porque eu não sou capaz, eu não vou receber esse milagre porque as pessoas que estão ao meu redor, elas tentam me validar aquilo que eu sinto. Eu não vou receber esse milagre porque eu sou invalidado a todo momento. Mas você não pode se esquecer
esquecer que aquele que opera dentro de você é aquele que opera o milagre. Então você não pode se sentir menor, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. As pessoas rejeitavam Davi, mas elas não tinham noção de quem era o Deus que operava dentro de Davi. As pessoas podiam achar que ele não derrotaria Golias, mas elas não tinham olhos espirituais para ver o poder que estava operando através da vida de Davi. E a mesma coisa para a sua vida. Continue firme no teu propósito, continue firme buscando o teu milagre, e não se preocupe com o que está à sua volta. Se você é invalidado no trabalho, se você é invalidado em casa, se tentam acabar com os seus sonhos, se tentam te diminuir, se tentam caluniar sobre a sua vida, o mais importante é aquele que opera dentro de você. Aleluia. Repita assim comigo: Deus disse, eu acredito, e isso é tudo. Acabou. Deus disse, eu acredito, e isso é tudo. Eu não quero te decepcionar nessa noite, mas às vezes até dentro da sua casa tem pessoas que não querem ver o seu milagre. Até dentro da sua casa. Até dentro da sua casa tem pessoas que não querem ver você alcançar o seu milagre. Irmão, pior não é o diabo que aparece como diabo com chifrinho e garfinho. Pior é aquele que fala que te ama, mas por trás te destrói. Esse é o pior. Aquele que fala tão junto, e quando está longe de você, tenta contra a tua vida. Só que eu vou apertar um pouquinho, pode? Quando o problema é você ou sou eu, e quando as pessoas oram para Deus me tirar da vida delas porque eu estou fazendo mal, é muito fácil falar que as pessoas fazem mal para mim, mas e quando o problema sou eu? Só que aí a gente tem muito tempo de casa e acha que não precisa mudar. A gente tem muito tempo de cristianismo e acha que não precisa mudar. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Continue firme no seu propósito. Recomece quantas vezes for preciso. Quantas vezes for preciso. Contanto que você esteja ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. Não se preocupe tanto em agradar pessoas porque nós temos uma habilidade em nos preocuparmos com pessoas que nos fazem mal. Quando alguém nos faz algum mal, a gente pensa naquela pessoa por semanas, meses, dias, e aquela pessoa não sai da nossa cabeça. E a gente esquece do nosso pai, da nossa mãe, do nosso esposo, da nossa esposa que está sempre ali: te amo, estou com você, você vai conseguir. Só que a gente fica pensando naquele que fez o mal. Somos bons em fazer isso. Minha mãe está lá orando por mim, mas eu estou aqui pensando em alguém que falou mal de mim. Esquece isso. Todas as vezes que Deus tirar alguém da sua vida, deixa aí. Deixa aí. Não segura. Deixa aí. Porque Ele pode estar te livrando. Isso pode ser o seu milagre. Só que foi como eu falei no começo, o amor ele não é posse. Irmãos, está com você quem tem que estar. Acabou. Se você faz o que tem que fazer, se você busca a Deus, se você está ali seguindo o protocolo da Bíblia, tudo aquilo que a Bíblia ensina, irmãos, você não precisa se preocupar. Deixa aí. Deixa aí. É um relacionamento tóxico? Deixa aí. É um familiar que tem tentado contra a tua vida? Deixa aí. É alguém no teu trabalho? Deixa aí. Mas foca no altar. Foca na presença do Senhor. E quanto mais você se enche da presença do Senhor, mais essas pessoas não aguentam ficar próximas de você. Porque a presença
presença do Senhor, ela tira todo o mal. Aonde entra a luz, as trevas vão embora. Só que toma cuidado, porque às vezes é você que pode sair. Às vezes sou eu que posso sair. Vai saber se não tem uma pessoa em outra igreja lá dando testemunho que agradece a Deus permitindo do caminho dela. É possível? Porque senão todo mundo faz o bem, não tem gente mal, porque todo mundo faz, né? Então aqui só tem gente que faz o bem. Louvado seja Deus, irmãos. Olhamos para as pessoas, olhamos para problemas financeiros, olhamos para condições, olhamos para recursos que são insuficientes para alcançar aquilo que queremos, mas o mesmo Davi, de 1 Samuel 17, é o mesmo Davi que escreve: elevo os meus olhos para os montes, e de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará e nem dormirá aquele que guarda Israel. Louvado seja Deus. Versículo 40. Quanto tempo tem, João? O meu pastor ele me ensinou: sempre te darei um tempo, entrega 5 minutos antes de acabar. Versículo 40. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pôs-o no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. Irmãos, esse versículo 40, ele fala muito sobre recursos, né? Quais foram os recursos que Davi utilizou durante este combate com Golias? Quais foram os recursos disponíveis? Quais foram as estratégias em Deus para que ele pudesse vencer o gigante? E apenas pelo Espírito de Deus, 5 pedras seriam suficientes. Apenas pelo Espírito de Deus. E quando a gente olha para a nossa vida, para o milagre que nós precisamos, muitas vezes nós desviamos o foco e tiramos o nosso olhar para a cruz, o nosso olhar para Cristo, para olhar para as condições que nós temos para receber aquele milagre. E quando nós desviamos o foco em Cristo, nós começamos a exaltar as condições que temos. Só que muitas vezes as condições não serão suficientes para aquilo que você precisa receber. Vamos exemplificar? Eu preciso de uma cura, mas o SUS não é suficiente, eu não tenho um convênio médico bom. Eu preciso de algo material, mas o salário que eu ganho é muito pouco, eu não vou conseguir conquistar. Eu preciso virar a chave na minha vida, mas eu não tenho condições. Eu preciso expandir o ministério, mas eu não sei quem me ajude. Eu preciso de diversas coisas, mas eu só tenho 5 pedras e não são suficientes. Então Deus nos traz hoje essa consciência de tirarmos o nosso olhar dos recursos que estão disponíveis e apenas seguir em frente. Porque a fé, como dizem, é assim: você primeiro põe o pé, depois Deus vem e põe o chão. E você põe o pé, Deus põe o chão. Você põe o pé, Deus põe o chão. E muitas vezes você não vai nem entender o que vai acontecer, mas Deus, Ele vai fazer. Porque a palavra dEle, a promessa para a tua vida, ela não volta atrás. Como diz a canção, aquele que tem promessa não pode morrer. Louvado seja Deus por todas as coisas. Então, irmão, se você tem pouco, continua confiando. Se os seus recursos são insuficientes, continua confiando. Eu nunca vi em toda a minha vida um momento em que eu não tivesse caído. E olha que eu já caí muitas vezes, o Diogo sabe disso. E Deus não tenha me levantado.
sem recursos, sem disposição e tirando até questões materiais, espiritualmente falando, sem forças para orar, Deus, Ele me puxou pela minha mão e me trouxe de volta. Sem recurso, mas eu não tinha forças de voltar para a igreja, mas Deus me pegou lá e falou, vai voltar sim, mesmo sem força vai voltar. E Ele colocou pessoas no meu caminho que brigavam comigo e falavam, você vai para a igreja mesmo sem você querer, e você vai sentar lá mesmo sem vontade. Eu não tinha recursos para voltar, mas Deus mandou pessoas para me colocar de volta. Então chega de olhar para os recursos. Deus, Ele não está preocupado com aquilo que você tem, Ele está preocupado com a verdade do seu coração. Deus é a sua maior testemunha, e isso também é tudo. Só que isso talvez vai te confortar, ou isso talvez vai te preocupar, porque Deus, Ele vê onde o homem não vê. Deus, Ele conhece o homem que você realmente é. Você sabe quem eu sou aqui. É o pastor que está lá no púlpito pregando, mas você não sabe quando eu pego meu carro e saio, se eu brigo no trânsito. Mas Deus é a minha maior testemunha. Então, o maior testemunho é aquele que você dá para você mesmo, do que aquele que você dá para as pessoas. O que as pessoas pensam ao seu respeito não importa, desde que Cristo esteja sendo resplandecido na sua vida. E aí então o milagre vem sobre a sua vida. O milagre vem sobre a sua vida. Deus está nos chamando para algo novo. Louvado seja Deus. 38, versículo 38, vou correr aqui. E Saul vestiu Davi de suas vestes, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Repita comigo, eu preciso vencer os meus desafios com aquilo que Deus me deu. Louvado seja Deus. Irmãos, se Deus colocou você como um corpo para ser braço, você tem que ser o braço, você não pode querer ser a perna. Se Deus te colocou para ser a perna, você não pode querer ser o braço, você tem que estar onde Deus quer que você esteja. Você tem que estar na posição em que Deus tem planejado para você, e não a posição que você planejou para si, porque você vai se frustrar. Irmãos, você não pode querer estar onde você não quer estar, você não pode querer estar aonde você quer estar, mas aonde Cristo vai ser glorificado. E igreja tem muito esse problema, pastor, mas eu quero estar aqui, nessa posição, mas a pessoa fica forçando aquela situação para estar numa posição que ela não tem que estar. Só que ela não reconhece que estar numa posição em que Deus não quer que você esteja, você atrapalha o corpo inteiro. E aí, como Jonas, todo mundo sofre, todo mundo apanha, a obra não vai para frente, porque em vez de ir para frente, você está puxando a obra para trás. Foi o que eu disse, todos no mesmo nível. Estar no altar não é mais importante do que estar na cantina. Estar tocando não é mais importante do que limpar a igreja. E nós precisamos quebrar esses tabus de que eu preciso de um plano de carreira dentro da igreja. Porque nem todo diácono é pastor, nem todo pastor é levita, e assim vai. Só que o problema é que muitas vezes nós queremos satisfazer as nossas vontades e estarmos aonde queremos para nós sermos glorificados. É o médium. Vocês viram aí que eu tentei cantar agora, não deu muito certo no começo da pregação. Tentei cantar, não deu muito certo. É querer estar num lugar que você não foi chamado. A gente tenta, mas não dá certo. Louvado seja Deus. A Bíblia diz em Provérbios 16:3: consagre ao Senhor tudo que você faz, os seus planos serão bem-sucedidos. Vou correr. Versículo 32. E disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele.
teu servo irá pelejar contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha o leão e o urso tomavam a ovelha do rebanho, saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Então Davi, ele começa aí a contar as suas experiências com Deus. Só que contar as experiências com Deus não é viver do passado. A questão é que as batalhas anteriores que nós já vivemos, muitas vezes nós queremos usar a mesma estratégia em batalhas futuras que estão aparecendo na nossa vida. Algumas vezes vai funcionar, mas muitas vezes não vai. Presta atenção. Eu ouvi algo que ficou marcado muito no meu coração. O excesso de passado, ele é depressão. O excesso de presente é estresse. E o excesso de futuro é ansiedade. Então a gente tem que viver o agora, com estratégias de Deus agora, estratégias espirituais para lutas espirituais. É um novo nível que Deus vai te levar. Armas espirituais através da oração, através da busca, através do jejum, mas é só para quem quer. Você pode continuar sentado por anos e anos, mas se você começar a buscar a presença de Deus de uma forma que você nunca buscou, você vai ver o céu se abrindo. Você vai ouvir a voz de Deus falando ao seu coração claramente, te dando todas as estratégias que você precisa para seguir em frente. Amém ou não amém? Amém. Vou correr aqui. Versículo 21, e os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira, e Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem. Deixa eu me achar. E correu a batalha, e chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus, um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Versículo 16: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias, e disse Jessé a Davi seu filho: toma, peço-te para teus irmãos um efá deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém estes 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000, e visitarás a teus irmãos e ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. 19. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Davi então se levantou de madrugada pela manhã, e deixou as ovelhas com o guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros quando já o exército saía em ordem de batalha, e aos gritos chamavam a peleja. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, todos, e reflita. Jessé tinha filhos na guerra. Ele podia enviar qualquer um dos seus criados para buscar informações sobre os seus irmãos, mas ele escolheu Davi. Irmãos, o segredo do milagre não é matar gigantes, não é cortar sua cabeça com bravura, não é matar urso, não é matar leão, não é escolher uma boa pedra, mas o segredo está na obediência. Obedecer a Deus é um ato de fé, de humildade e de entrega. Quando eu obedeço a Deus, Deus molda o meu caráter. Quando eu obedeço a Deus, portas se abrem e o caminho certo é revelado. Quando eu obedeço a Deus, as promessas são cumpridas na minha vida. Obedecer a Deus exige renúncia, exige coragem e exige fé. Louvado seja Deus. Eu tenho 2 perguntas nessa noite. Você pode abrir os olhos. Eu tenho 2 perguntas nessa noite que eu não posso sair daqui sem fazê-las. A primeira
pergunta é: se você nunca disse ao Senhor Jesus: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, eu Te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Se você nunca disse isso ao Senhor Jesus e gostaria de abrir o seu coração para recebê-lo e para sentir a transformação que Ele vai fazer na sua vida, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Se você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, já é salvo, mas você sente que precisa reafirmar esse voto com o Senhor, porque as lutas vieram e você acabou esquecendo o foco principal, levante uma de suas mãos, eu também quero orar por você. O tempo passou, as coisas aconteceram, e eu achei que a igreja não era mais importante, achei que Deus não era mais importante, achei que a palavra não era mais importante e fui viver os meus caminhos. Mas eu reconheço hoje que eu quero reafirmar esse voto com o Senhor. Levante uma de suas mãos, eu quero te ver nessa noite. Você que levantou a mão, vem aqui ao altar, por favor. Eu gostaria de uma pastora na minha companhia. Gostaria de uma pastora com a gente. Louvado seja Deus. Ó, respira. Ninguém está aqui para te julgar. Eu sou pior que você. Ninguém está aqui para falar sobre o seu pecado. Ninguém está aqui para falar quem você foi, quem você deixou de ser. Eu só quero te dizer que Jesus está disponível. Ele está removendo toda a dor do seu coração, todo sentimento de inferioridade, todos os dardos inflamados do maligno que ele tem lançado sobre a sua vida. Está caindo por terra agora. Está caindo por terra agora. Vem mais uma pastora aqui comigo. Dá um abraço nela. Esse é o amor de Cristo. É o amor que nos constrange. É o amor que quando a gente acha que não somos nada, Ele vem e nos resgata. E eu sou dependente desse amor. E eu aceito a Jesus Cristo todos os dias da minha vida. Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, quantas vezes forem necessário. E se você deseja reafirmar esse voto com o Senhor, venha ao altar também. Louvado seja Deus. Deixa eu só uma coisa. Ó, a partir de agora você tem uma família. Acabou esse sentimento de ficar sozinha. Ó, tem as pastoras, tem as irmãs, tem sua família, tem o pastor. Aqui todo mundo é legal. E aqui você vai aprender muito sobre a palavra do Senhor, que é o mais importante. Deus abençoe sua vida. Amém? Aplauda o Senhor! Já estou assim, ó. Eu vim só o céu. Acabou. Acabou. Aleluia! Louvado seja Deus! Aplauda o Senhor! Hoje é a festa do céu, porque a salvação chegou neste lugar. Irmãos, rapidamente, muito rápido. Se você precisa de uma oração, vem aqui ao altar. Deus está disponível para operar milagres. Se você está enfermo, se você está doente, se você tem depressão, se você precisa de um emprego, se você está triste, se você está desanimado, se ninguém precisa de oração, vou embora.
Mas se alguém precisar de oração, vem ao altar, mas bem rápido, porque eu não tenho muito tempo. Senão eles não me chamam mais. Vai falar, demora muito, não vai voltar mais. Se ninguém precisa, pode ficar aí. Mas deixa o poder de Deus se tocar nessa noite. Eu gostaria de chamar os pastores, as pastoras, para impor as mãos, amém? Espírito de depressão está caindo por terra nessa noite. Só Deus sabe como você acordou. Só Deus sabe como você está triste. Só Deus sabe o quanto você tem pensado em parar. Só Deus sabe. Mas a unção está neste lugar. Unção de libertação. Unção de novidade de vida. Deus não quer você paralisado. Deus quer você adiante. Louvado seja Deus. Enquanto o ministério de louvor toca, com unção, os pastores, as pastoras, em posição de mãos, deixa o poder de Deus se tocar. Se coloque em pé, se coloque em pé. Agora, Senhor, deixa-me te tocar. O Espírito de Deus está nesse lugar.
mesma forma que tu falou com Josué, Senhor, que seja em nossas vidas, o Senhor não venha nos desamparar, que seja conosco, e aonde colocarmos as plantas dos nossos pés, tempo e herança, leve cada um aos seus lares debaixo da tua imponente asa, proteja de acidente, de incidente, esteja presente. De repente alguém do lar precisa de cura. Nesta noite nós queremos ser agente de milagre. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor vai resplandecer o teu rosto sobre ti e ter misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Espero você no domingo, amém? A paz do Senhor Jesus, ore em paz, em nome de Jesus.